Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos finalizando a nossa série Classes de Palavras. Falaremos hoje sobre as preposições. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aí, deixe o seu like, ative o sininho e, se puder, compartilhe este vídeo. As preposições são aquelas palavrinhas que têm a função de conectar, de ligar palavras. As preposições ligam o primeiro termo a um segundo termo, sendo que há uma relação de subordinação, ou seja, de dependência entre esses dois termos. As preposições, elas não possuem significados suficientes quando elas estão isoladas. Eu vou te dar um exemplo. Gosto de praia. Essa palavrinha gosto é o primeiro termo. Nós chamamos de termo antecedente. A palavrinha praia é o segundo termo. Nós chamamos de termo consequente. Observe que a palavrinha gosto, ela não tem um sentido completo. Ela necessita de um complemento. E esse segundo termo, a palavrinha praia, ela vai completar o sentido do primeiro termo. E essa palavrinha de é a nossa preposição. Ou seja, a preposição é aquela palavrinha que vai conectar dois termos, duas palavras, para que elas tenham sentido completo. E as preposições, elas podem ser formadas a partir de combinações. Combinação é quando não há prejuízo nem de som e nem de letra. Veja só, quando eu combino a preposição a mais o artigo o, vai formar a palavrinha ao. Veja no contexto. Fomos ao cinema. Observe que neste caso a palavrinha ao, ela foi formada a partir da combinação e não houve prejuízo nem de som e nem de letra. Mas as preposições também podem ser formadas a partir da contração. Contração é quando há modificação estrutural das palavras. Eu vou te dar alguns exemplos. Preposição de mais artigo a vai formar a palavrinha da. O aluno gostou da aula. Preposição a mais artigo a vai formar a crase. Vou à casa dos meus pais. Preposição em mais pronome este vai formar a palavrinha neste. A reunião será neste auditório. Preposição de mais pronome aquela vai formar a palavrinha daquela. Gostei daquela mochila. Mas as preposições também se classificam. Elas podem ser essenciais ou acidentais. Essenciais é quando elas exercem unicamente a função de preposição. Nós temos 17 preposições essenciais. Veja só: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Veja no exemplo.
Caminhou até a praia para exercitar-se. Essa palavrinha até é uma preposição essencial. E essa palavrinha para também é uma preposição essencial. E as preposições também podem ser acidentais. Acidentais é quando originalmente a função da palavra não era a função de preposição, mas dependendo do contexto, ela acaba fazendo a função de uma preposição. São várias as preposições acidentais. Eu vou te dar apenas alguns exemplos. Veja só: exceto, afora, conforme, durante, mediante, salvo e etc. Um exemplo: conversamos muito durante a gravidez. Mas as preposições não são vazias de significado. Dependendo do contexto no qual ela está inserida, as preposições podem sim ter algum significado. Mas veja bem, você vai precisar observar o contexto, porque é ele quem vai dizer qual o significado, qual a semântica da preposição. E aqui vai uma dica. É isso que vai cair no seu concurso. O que geralmente cai nos concursos acerca das preposições são os assuntos relacionados à semântica delas. Mas aí eu repito para você, a semântica das preposições depende do contexto e você terá de analisar o contexto. Eu vou te dar agora alguns exemplos. Veja só. Preposição de causa: tremer de frio. De assunto: falar sobre política. De lugar: estar sobre a mesa. De tempo: viajaremos em 1 hora. De instrumento: feriu-se com a faca. De companhia: saiu com amigos. De modo: está com dor de cabeça. Vocês perceberam que uma mesma preposição, dependendo do contexto, ela pode ter outro valor semântico? Então fica a dica para vocês. E se você quiser uma dica de vídeo, eu tenho aqui no canal uma aula que explica tudinho para vocês sobre a palavra sob e sobre. Dá uma corridinha lá depois. E também as preposições, elas podem se apresentar através de uma única palavra. E na maioria das vezes será assim. Mas elas também podem se apresentar a partir de 2 ou mais palavras. Neste caso, elas serão chamadas de locução prepositiva. E elas são formadas a partir da combinação de um advérbio e as preposições de, a e com. Veja só: abaixo de, junto a, em conformidade com. Então é isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje sobre as preposições. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou, deixe aqui nos comentários que eu vou responder para você com o maior carinho. E lembre-se de que o seu estudo, a sua determinação sempre valerão a pena e que você
é sim merecedor de conquistar a realização dos seus sonhos. Um abraço da professora Vilma e até o próximo vídeo.